Oi, gente rica! Hoje eu dou continuidade ao meu propósito desse ano de ler os livros bíblicos e fazer um resumo para chamar a sua atenção, para fazer aos fatos, né, que estão relacionados ao texto, para a gente refletir e ampliar a nossa visão. Hoje eu vou falar sobre as três epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. E o que ele quis dizer com essas três cartas. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo da abertura dessa minha nova playlist, novo desafio, eu comecei com Hebreus. Vá lá assistir, porque eu explico que o meu objetivo nesse ano é assim buscar a essência, o sentido e propósito de cada autor e as suas palavras, para se entender o conceito, o significado e assim garimpar o ouro que está assim escondido entre as palavras para ampliar nossa visão espiritual. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira, discípula do pastor revelado no Salmo 23 e em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Yeshua, Jesus, o meu tudo. Eu tenho muito amor e temor ao Eterno de Israel e ao estudar a palavra, né, que Deus fez nos chegar às nossas mãos para nos fazer guiar pelo único caminho, descobrindo a única verdade para atingir a vida eterna. Porque só iremos ao Pai através dele. Você está pronto? Você está pronta para começar? Então, simbora! São 3 as cartas e eu vou fazer assim um resumo de cada uma com as suas principais características. E depois, assim, é muito importante que você abra a sua Bíblia novamente, releia esses textos e deixe escrito aqui embaixo os insights que você percebeu. E com isso você me ajuda a divulgar esse trabalho. Combinado? Então vamos lá. Prepare-se porque eu vou começar em 3, 2, 1, já! Bom, assim como em Hebreus, né, que eu disse ter acreditado que foi Paulo quem escreveu, a carta, que é a 1 João, denominada, né, com o nome dele, não diz quem é o autor. Mas apesar dos estudiosos apontarem assim, várias diferenças entre o Evangelho de João e essa epístola, as semelhanças pesam mais do que as diferenças, sabe? E quem não sabe o que significa epístola, eu vou explicar. É um texto escrito em forma de carta, expressando assim opiniões sobre algum assunto importante que estava acontecendo naquele momento em que a história estava rolando. E as epístolas, elas foram assim incluídas na Bíblia no Novo Testamento. Então vamos partir assim do princípio que foi João quem escreveu, porque o que importa aqui é o conteúdo. E parece também pela data estimada que ela foi escrita por volta dos anos 85 e 95 depois de Cristo. E se você ler atentamente, você vai assim observar, né, que ela é uma carta aberta. Ela não tem um destinatário específico, ou assim uma igreja, ou um território definido, como tem muitas outras cartas destinadas a uma determinada região, por exemplo, aos romanos, aos tessalonicenses, aos efésios, por aí vai, né? E essa carta, 1 João, ela parece ser assim uma resposta às heresias que estavam acontecendo exatamente naquele período. E João, ele está assim ciente de que essas heresias estão assim virando uma tendência de pessoas que estavam assim pensando ao contrário do que Jesus habitou entre nós e se tornou carne. Isso porque os gnósticos, eles negam a necessidade da encarnação de Jesus e da expiação dos pecados. O gnosticismo, ele é derivado da palavra grega gnose ou gnosis, né? E significa conhecimento. E foi assim um movimento que se proclamou assim detentor do conhecimento secreto sobre Deus. E dentre várias outras crenças e conceitos platônicos e mitos pagãos, eles acreditavam que Cristo, ele desceu sobre Jesus no momento do batismo lá no Rio Jordão. E ele partiu antes da crucificação lá no Monte do Gólgota.
fazia assim, também muita confusão, né, em relação ao pecado. Porque eles diziam que a pessoa é pecadora, mas não vive em pecado, e eles faziam muita confusão na mente, né, dos cristãos. E essa é uma epístola que tem assim uma enorme quantidade de versículos que a gente está acostumado a ouvir, de compartilhar nas nossas redes sociais. Mas agora nós vamos ter a oportunidade de entender o porquê eles foram escritos e criados por João naquele momento. Porque, na verdade, ele estava se querendo combater essa heresia. E tem vários tipos, como, por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem outro que diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Entendeu? Tá percebendo? Tem outro também que diz assim, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Olha que legal, né? Tem outro também que fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que lindo! Tem outro também que ele fala nessa epístola que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha quantos versículos que a gente vive falando, não é verdade? Tem mais um que eu me lembrei. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você está assim, prestando atenção, entendendo a relação desses versículos com essa carta e o porquê? É bom quando a gente passa a entender a história, não é? E João, ele escreve para os cristãos ficarem atentos àquela apostasia que estava se instalando no meio deles. E para eles não perderem a fé e não confundirem os ensinamentos. Porque os que negam a humanidade de Jesus são tão heréticos quanto os que negam a sua divindade. E João mostra também que nós devemos assim viver de forma piedosa, ajudar quem precisa, não só amar, mas também demonstrar amor aos outros. Nós devemos obedecer aos mandamentos, a abandonar a glória mundana e buscar os ensinos corretos sobre Jesus. E ele também adverte sobre os falsos profetas, porque o espírito do anticristo já estava no mundo desde aquela época. E ele afirma que Jesus não é um espírito, mas foi uma pessoa, um homem, e é também divino, e que veio ao mundo e dividiu a história entre antes de Cristo, que é antes dele, e depois de Cristo, que é depois dele. Que lindo, gente! Né? Bom, vamos lá para a segunda carta. A segunda epístola, ela assim, já identifica o autor como um presbítero. E no final da vida, o apóstolo João exercia essa função de presbítero. E dessa vez ela está assim direcionada, endereçada a uma pessoa que ele escreve logo no primeiro versículo. A senhora eleita e seus filhos. Também chamada de querida senhora. Vamos prestar atenção? Para a gente poder entender o momento que esse judeu, apóstolo de Jesus, que conviveu com Yeshua, estava vivendo. E era assim, tipo, 50 anos, mais ou menos, depois que Cristo ressuscitou. E essa querida senhora, ela bem que poderia ser a líder de uma igreja que João mantinha contato, fazia conexão, né? Tinha uma ponte com ela. Mas, porém, entretanto, todavia, ela também pode ser uma forma assim disfarçada de João se referir a uma congregação, a uma comunidade cristã, em vez de uma pessoa. E os filhos a quem ele se refere podem também ser os cristãos membros daquela congregação. Entendeu? Porque naquela época, quando se fala em igreja, não pense você que existia templos como existe hoje, né? Porque os romanos, eles perseguiam os cristãos. E por isso eles se reuniam nas casas das pessoas,
Basta a gente observar as cartas, né, de vários escritores que falam de, por exemplo, cartas Romanos, Átila e Priscila, a casa deles, que fala lá em... esqueci qual é a carta que fala, né? Outra que fala na carta de Ninfas. Filemon também fala na casa dele, né? E sabe como é que a gente pode perceber isso? Quando a gente lê o último versículo dessa segunda epístola, quando João escreve: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, essa senhora eleita também tem uma irmã eleita, com filhos, onde João provavelmente estava, que pode ser Éfeso, entendeu? Então, João pode estar escrevendo para uma comunidade e para todos os seus fiéis. A verdade é que nós vamos saber somente na eternidade, porque só Deus sabe o que estava na cabeça desse presbítero e no que ele estava vivendo, o que ele estava passando para escrever daquela forma. Mas qual é o conteúdo que a gente deve entender dessa epístola? Naquela época, o evangelho ele estava assim, sendo levado por missionários, de povoado em povoado, cidade em cidade, nação em nação. E os cristãos, eles assim recebiam esses missionários que estavam fazendo o ide de Deus, que foi assim uma ordem que Jesus nos deixou. Ide, pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Isso está lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E graças a Deus, muitos despertaram, estão fazendo no lugar do ide, o vinde. Vinde, criaturas de todos os lugares, para receber o evangelho. Isso é muito lindo e válido também. Não importa se você vai a eles ou se eles vêm a você. Ontem eu assisti na televisão, sabe, uma coisa linda que o Pablo Marçal fez, do vinde. E o importante é que a pessoa que até então não tinha entendido a mensagem na cruz, que ela se torne, né, essa nova criatura. Porque já dizia o eunuco etíope: como poderei entender se a Bíblia não explicar? Se alguém não me explicar, na verdade, né? E aí Filipe explicou e o batizou nas águas, no caminho de volta. Essa passagem, que me veio à mente agora, está lá em Atos 8. Não me lembro exatamente o versículo. Gente, vamos voltar para a segunda epístola de João, senão eu fico viajando aqui. E Filipe já explicou tudo para Etíope. E eu quero assim acabar o meu raciocínio desse resumo para a gente entender. Então, o que eu estava falando antes, e que a gente precisa entender, é que João explica que os missionários eram recebidos nas casas das pessoas, que ofereciam lugar para eles dormirem, ofereciam alimento, provisão para eles continuarem as peregrinações na missão deles, né? E aqui nessa carta, João está pedindo para os leitores recusarem hospitalidade aos falsos mestres, que estavam indo para as igrejas, ou seja, para as casas, né? E levando palavra, mas eles não confessavam que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo Perdão, gente, ligaram para mim na hora do vídeo. Então, eles não confessavam, né, que Jesus Cristo tinha vindo em carne e osso. E isso é muito importante, né? E aí, João está dizendo para eles, fica de olhos abertos, hein? Vigie primeiro e depois ore. Entendeu? É isso aí. Vamos lá para a terceira epístola de João, que provavelmente foi escrita assim no final do primeiro século, né? Por volta de 85 a 95. E aí, eu acho que foi assim antes dele ir para o exílio na ilha de Patmos, mais ou menos, né? E João escreve uma carta para o seu amigo Gaio. E possivelmente Demétrio, de quem ele fala, cita o nome no livro, né? Era assim um cristão fiel, segundo a avaliação de João. E provavelmente foi ele que levou essa carta até Gaia, que era amigo dele. E ele fala também de um outro cristão, que é um cristão assim ambicioso, o nome dele é Diótrefes, que era assim um líder local
né, lá onde ele está mandando essa carta, e que se recusava a receber quem João mandava pregar lá naquela região. Então ele não reconhecia e nem respeitava a autoridade de João. E no final da carta, João diz que vai em breve para aquela região. E aí a gente já pode imaginar, né, que João vai acabar se confrontando com esse tal de Diótrefes, né, que não está assim agindo como um cristão, mas está sendo um problema para a igreja local e que pode assim acabar transformando aquela igreja assim numa seita, né, de cristãos cegos, entendeu? Então a gente deve observar, né, que no versículo 7, João se refere a Deus como o nome, e ele escreve o nome com letra maiúscula. Engraçado que os judeus, eles costumam se referir a Deus da mesma forma. Eles não falam o nome de Deus, mas falam Hashem, que em hebraico significa o nome. Mas da mesma maneira, a gente também pode pensar que esse o nome pode ser assim um código, entendeu? Estabelecido entre eles para falar de Jesus, sem se referir ou escrever Yeshua nas cartas, porque aquelas cartas, elas poderiam ser interceptadas pelos romanos. É o mesmo que está acontecendo hoje em dia, se a gente parar para pensar, porque nós precisamos evitar algumas palavras nas redes sociais para não ter as nossas contas bloqueadas. Você está alcançando o que eu quero dizer sobre a prudência de João nas cartas que ele escreveu? Uma última curiosidade que eu quero deixar para você é que João fala que ele estava escrevendo com tinta e pena. Que lindo, né? Escrever cartas naquela época era assim um hábito comum. E a comunicação escrita, ela facilitava o trabalho missionário, né? Então, que bom que era assim, porque graças a essas cartas e a todos os escritos é que hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Como assim, pedacinhos de sabedoria do reino de Deus para nos guiar. E você me conta, quando é que você vai escrever a sua carta para transformar em um livro? Eu posso te ajudar. Entra nas minhas redes sociais e me envia um direct para falar comigo enquanto eu ainda tenho tempo, este ano e espaço na minha agenda. Bom, se você gostou desse resumo, eu espero que você faça parte do ID, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, me siga, aperta o sininho aqui, porque durante o ano vai ter muito mais insights. Eu deixo um beijo para o seu coração e receba a paz que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, Yeshua. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, fui!